Muito bom dia. Os alunos estão perguntando para mim, Juvirê, o que significa aquela bandeira vermelha na praia? O Salva-Vida coloca. Rapaz, aquela bandeira vermelha simboliza o perigo, banho perigoso, corrente de retorno. Então, se você vai para a praia, vê aquela bandeira vermelha, muito cuidado, viu? Ali é perigoso, é corrente de retorno. Toda praia, o Salva-Vida coloca aquela bandeira vermelha. Então ali tem muito buraco, corrente de retorno, você está vendo lá, e está escrito lá em inglês, é danger e em português perigo. Então se você ver uma bandeira dessa aí, Salva-Vida colocou, bandeira vermelha significa perigo, banho proibido. Não vá nadar ali porque ele tem corrente de retorno e tem muito buraco, viu? Muito buraco, você cai lá no mar, de repente você cai no buraco, ele te engole. Você vai virar presente para Iemanjá.